Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Aos Romanos, capítulo 13, vamos iniciar do versículo 1. Antes, porém, vamos ler o nosso versículo-chave, que é Romanos 8 e 1. Vamos ler juntos. Versículo-chave, que é Romanos, capítulo 8, versículo 1, para então continuarmos com a santa e gloriosa palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Então vamos ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Agora o 13 e o 1 então. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Amém? Fiquem à vontade, tomem os vossos assentos. Nós vamos colocar como tema para esta palavra hoje: toda autoridade sujeitar-se-á a Deus. Toda autoridade sujeitar-se-á a Deus. Nós vamos ver então, queridos e amadas irmãs, que não há como surgir uma autoridade do nada. Essa autoridade, ela não vai ter autoridade. E quando se fala autoridade, é sobre alguém, sobre alguma coisa, em algum lugar. E Paulo então, quando nos diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, nós vamos entender então que eu e você sempre teremos alguém superior a nós. Sempre. Não existe humano, não existe ser humano que tenha a autoridade máxima. Por que isso? Porque até aquele que não tenha outro homem para então obedecer, mas ele vai precisar para ouvir. Ninguém pode se isolar. E além disso, o nosso Deus, só Ele é a autoridade máxima. E olhando desta maneira, nós vamos ver então que Deus sempre estará pronto para nos dar autoridade, pelo Santo Espírito de Deus. E nós então, olhando para Paulo, da maneira que Paulo agora, ele recebe a autoridade no meio dos cristãos, nós vemos que Paulo outrora, ele também ele praticava a mesma autoridade, só que através do seu entendimento, ele estava então fazendo com que Deus fosse exaltado, sem conhecer a Deus. E aí então nós vimos a autoridade, a necessidade da autoridade que ela recebe uma ordenança. Nós podemos olhar de uma maneira e dizer, mas tem autoridade que não foi ordenada por Deus. Nós não estamos falando de todo aquele que não sujeitar-se a Deus. Tem autoridade que não se sujeita ou entende que não precisa se sujeitar a Deus, mas ele é ordenado.
ele pode neste momento não ser consagrado. Existe essa diferença, mas ele é ordenado por Deus. Por quê? Assim como a Bíblia diz que Deus entregou os homens às suas paixões carnais, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, assim nós entendemos que autoridades, quando recebe a autoridade e deve executar entre a raça humana, muitos desses tomam autoridade como um desentendimento. Se nós olhar para Hitler, por exemplo, Hitler, ele vem contra os judeus e tem como se os judeus amaldiçoassem o mundo da época. E na verdade Hitler, ele tinha uns pensamentos que de maneira nenhuma se encaixariam com o nosso Deus. E alguém vai dizer, mas que autoridade de Hitler? Como que ele poderia destruir aquele povo que amava a Deus? Querido, você tem que entender que quando Jesus, ele estava simplesmente começando o seu ministério, ou seja, quando Jesus nasceu, o rei, que agora ele era ordenado por Deus, ele então entende que como rei não poderia de maneira nenhuma existir outro rei. Mas como uma criança que agora está nascendo, como que esse rei pensa desta maneira? Toda autoridade que está fora da direção de Deus, ele se apega no poder e não naquilo que ele pode fazer para que outros possam ser ajudados. O grande problema daquele que traz para si o poder, se apega e quer que a sua autoridade ele se saia sempre, é ele perder a direção de Deus. Quando ele então vê que ele perde ali o domínio e que os magos não voltam para falar para ele aonde estaria esse rei que haveria de aparecer, ou esse rei que puxaria agora de um outro jeito um reinado, que arriscaria o dele de ficar com os seus assessores, os seus filhos, o que nós vimos então? Ele manda matar todas as crianças. Aí você vai dizer, mas como que Deus vai aceitar um sacrifício desse? Como que Deus pode aceitar? Assim como Deus aceitou, deixou que Hitler destruísse tantas pessoas inocentes. Fato é, eu e você como cristão entendemos assim: nós temos um tempo determinado para a nossa própria salvação. Eu e você temos um tempo determinado para a nossa salvação. Salvo que se esse tempo nos é arrancado antes, Deus nos garante a salvação. Isso aconteceu com os judeus. Isso aconteceu com aquelas crianças que nós entendemos que não tinham entendimento para se defender e nem poderiam, sendo que o rei tinha autoridade máxima. Agora, quando Paulo se refere desta maneira, nós vamos entender então que a autoridade, que toda autoridade ela é então ordenada por Deus, ou seja, não importa, irmãos, não importa a autoridade que você recebeu, seja quem for que lhe deu autoridade, tenha certeza, esse que passou a autoridade, ele recebeu de Deus. Deus não se engana, porque Deus, irmãos, ele tem o futuro em suas mãos. O agora de Deus é o amanhã nosso. O que Deus está fazendo agora é o que vai acontecer conosco. Não tem como o ser humano viver sem Deus programar. E você vai me dizer assim, mas Deus, como é que ele pode programar milhares, trilhões de humanos, bilhões de humanos? Deus, ele não vive. Deus, ele não está. Deus, ele não pertence ao nosso tempo. Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos. Aonde você imaginar que existe vida, ali está Deus. Aonde você... o Deus do impossível. Deus é e sempre será o Deus do impossível. Por isso, a
amada igreja, creia, Deus, Ele ordena todas as autoridades. Então, Paulo nos diz, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E você pode se perguntar a você mesmo, mas aqueles que ensinam errado, a Bíblia, ela nos diz que toda autoridade, ela é ordenada por Deus. Até aí tudo bem. Aí você pode perguntar, mas como que Deus permite, por exemplo, um magistrado ordenar que um homem se encha de bomba, tradicional homem bomba, e vai lá no meio de certas pessoas e se exploda, matando-se e matando aqueles também? Nós vamos entender que há mistérios que é para Deus. Este homem que deu essa ordem, ele saiu da direção de Deus, mas houve uma permissão de Deus de acontecer isso. Mas você pode ter certeza de uma coisa: aqueles que ali estavam, é uma permissão de Deus. Quantas vezes nós olhamos para acidentes que, meu Deus, o carro é destruído e a pessoa nada sofre. Outras vezes nós vimos um acidente banal que não deu nem prejuízo material e o ser humano morre. A autoridade de Deus, ela se completa em todos os sentidos. A autoridade de Deus não é só quando há uma desgraça, quando há uma vantagem. A autoridade de Deus, ela está na nossa vida desde a semente plantada. Desde que Deus, Ele permitiu que o homem e a mulher ali plantasse a semente, e aquela origem que vai se levantar ali, Deus, ela vai coordenando até o final dos tempos. Como foi lido aqui sobre o nascimento de Jesus, eu quero te dizer que hoje ainda existem pessoas que duram mais de 100 anos. Mas quantas pessoas não chegam a 20 anos, a 10 anos? Quantas pessoas só saem do ventre, já morrem, ou até mesmo morrem no ventre? Deus, Ele não estipula, Ele não dá um tempo, Ele não marca uma regra, Ele não faz excepção também, Ele não faz aquilo que alguém vai nascer para durar isso ou aquilo. Deus sempre será Deus. Eu e você temos que entender que tudo que acontecer em nossas vidas, se nós cremos, como a Bíblia diz que aquele que crê verá a glória de Deus, se nós cremos, você jamais poderá reclamar de qualquer situação, qualquer que seja. Sempre que você achar que alguém lhe prejudicou, alguém pensa assim de você. Sempre que eu achar que eu prejudiquei alguém, ou que alguém está me prejudicando, eu já prejudiquei alguém. Aquilo que a missionária nos falou aqui, sobre quando nós perdoamos, ou quando nós não perdoamos, né? A outra pessoa, ela toma o veneno, ou dá veneno, espera morrer. É uma situação que muitas vezes alguém ofendeu alguém e ele nem se deu conta disso. E nós muitas vezes seria tão simples nós chegar e buscar o entendimento, salvo que às vezes nisso nós arranjamos uma contenda. Então Deus, Ele sempre será superior, no sentido de que eu e você, se esvaziarmos de nós mesmos e deixar Deus trabalhar em nossas vidas, nós sempre vamos ter o entendimento, aquele entendimento da hora da autoridade. Porque a autoridade, ela sempre que ela passa algo, seja quem for o seu subordinado, essa autoridade, ela tem que vir e tem que acontecer. Deus, por exemplo, quando Ele se fez homem, você já imaginou? Tente imaginar comigo. Deus se fez homem. Agora Deus é um homem e anda no meio da raça humana. Quem estava ali que ia imaginar isso? E você já pensou que hoje Deus pode, de alguma maneira, usar alguém e colocar nele uma autoridade para lhe tirar de um problema? Para lhe salvar de um problema? Para orientar você, para ensinar você, para levantar você? Assim como Jesus, homem, esteve no meio e muitos abraçaram, andaram com Ele e não conheceram, assim nós
Deus, da sua autoridade superior, Ele pode fazer com que alguém de nós receba o Espírito dele, que nada menos é do que o próprio Deus, entrar em nossa vida e levar-nos junto de alguém. Muitas vezes, querido, vocês sabem disso, muitas vezes tem assuntos que pessoas encostam em nós e levam muito tempo para fazer com que a nossa mente possa captar aquilo que Deus quer. E é uma autoridade ordenada por Deus, e essa autoridade, a partir daquele humano receber aquela autoridade, aquele ensino, aquele exemplo, ele vai ser uma autoridade, e tempos depois pode ser aquela autoridade que Deus vai ordenar. Ninguém imagina isso, ninguém fica desta maneira observando, mas por certo, Deus que trabalha, irmãos, 24 horas na vida daquele que Ele quer, é só nós nos sujeitarmos à autoridade. Por que nos sujeitarmos à autoridade que Paulo fala então? Porque nós não sabemos de que maneira Deus vai agir. Se você olha para uma pessoa cruel, e muitas vezes você vê a crueldade como um abuso de autoridade, por exemplo, você não viu o que aconteceu lá atrás, você não viu de que maneira que houve para chegar ali, mas você, ao ver naquele impacto, você fica contra aquela autoridade. Muitas vezes Deus não é compreendido porque nós queremos que nós sejamos compreendidos, e a nossa compreensão não pode nunca ultrapassar a compreensão de Deus. Deus sempre será louvado naquele que se sujeita a Deus. Por isso nós temos que ver que toda autoridade irá sujeitar-se a Deus. Se aqui Deus prepara alguém para ser uma autoridade, e aquilo que Deus tem na sua vida, não sou eu, não é você que vai então agora criticar ou mudar. Ele vai ter um tempo e ele vai estar a sós com Deus. Lembra que a Bíblia diz que todo, não interessa se você vai entrar no céu ou não, todas as almas, todas as pessoas vão prestar conta, vão chegar até lá e ver o que perderam, e Deus vai mostrar, e depois Deus vai fazer a separação. Então muitas vezes nós olhamos para alguém que tem autoridade e nós queremos corrigir, nós achamos que está errado, nós queremos nos meter naquilo ali, sendo que Deus, amados, Ele preparou, Ele usa, e amanhã Ele vai também, porque a Bíblia não nos dá direito de julgar, e quando nós julgamos, seja a maneira que for, nós seremos julgados, e muitas vezes não há necessidade para isso. Muitas vezes, irmãos, como a Bíblia diz, que Deus nos visita até a terceira, quarta geração. Quem sabe você tem uma ordenança na sua família, de uma autoridade que vai ser levantada por Deus, mas porque você julga, porque você muitas vezes quer fazer, você vai atrapalhar esse plano de Deus. Deus nunca se engana, Deus não tem como mentir, porque Deus é autoridade. E as autoridades, queridos, por mais que nós muitas vezes não nos sujeitamos a eles, nós sempre teremos prejuízo nesse sentido, porque a autoridade de Deus sempre existirá, seja qual for a autoridade que alguém tem que executar. Amados, sempre foi difícil, sempre será difícil e nunca deixará de ser difícil usar de autoridade. Deus, desde o princípio, Ele usou homens que Ele julgou capacitado, e Ele fez com que esses usassem autoridade, e muitos desses, na maioria, eles não conseguiram usar a autoridade, e por causa da autoridade lhe dado, eles pagaram um preço muito alto. Muitas vezes nós queremos a autoridade de Deus, muitas vezes nós pedimos dons para Deus, e nós não suportamos a autoridade de Deus em nossa vida. Quando Deus ordena autoridade para alguém, querido e querida irmã, tenha certeza, o Deus que nós servimos, Ele sempre vai cobrar. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido. Muitas vezes nós queremos autoridade e não sabemos o preço que isso nos custa. Você tenha certeza de uma coisa:
não existe autoridade. Não existe autoridade de maneira nenhuma, seja a área que for, que essa pessoa não sofre pelo outro. Uma das dores maiores é quando nós sofremos pelo nosso próximo. E isso, toda autoridade que é ordenada por Deus, ele sofre nesse sentido. Mesmo aquele que você acha que é um tremendo de um incrédulo, aquele que é super cruel, ele sofre, porque ele sempre vai ter alguém que ele vai querer, de uma maneira ou de outra, ver que cumpra-se a autoridade e vai querer ajudar. E quando se tenta ajudar, sempre sofre-se. Por isso, Paulo então nos deixa: toda alma esteja sujeita às autoridades. Aleluia. Agora então, as autoridades que foram ordenadas por Deus. O versículo 2: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Nós temos que ter esse cuidado aqui. Todos que resistem à ordenação de Deus. Então não esqueça, mesmo aquele que você julga errado, ele tem uma ordenação de Deus. E quando você julga, não é que você está concordando ou discordando, não. É que Deus, é como se você chega assim e diz: tu não pode fazer isso. Não, tem que ser dessa maneira. É como você olhar para Deus: Deus, olha aqui, está errado. O que tu vai fazer? Não vai julgar ele? Quando Deus já tem o projeto, você recebeu. Tem muito é dado, muito é requerido. Você está fazendo e não fez o correto, o julgamento final Deus vai fazer. Então, quando você se mete nisso aqui, é como que você está tirando a autoridade de Deus, ou quer ser superior a Deus. Isso é um problema, e isso é uma necessidade que eu e você temos que entender. Muitas vezes você vê assim, puxa vida, mas eu faço tudo certo, eu não estou fazendo errado, e Deus está olhando para você: mas quem é que mandou se meter aqui? Deus tem um plano lindo para uma pessoa, Deus ordena ali uma autoridade para a pessoa, e Deus planejou aquilo ali, e amanhã vai acontecer. Aí você se acha digno, então, de desfazer aquela autoridade. Você está tirando a autoridade de Deus, que Deus planejou para ali na frente executar o plano. Eu e você, nós vimos o que está ao nosso alcance, não é mesmo? Nós olhamos até lá na frente. Se você olhar aqui, você vê o quê? 200, 300, 400 metros, sua vista é um pouco melhor, 500. Agora imagine essa visão minha e sua, querendo julgar. Agora olha a visão de Deus. Todo mundo, todo o universo, toda a extensão do universo está às vistas de Deus. Como que você podemos julgar alguma coisa? Tirar um julgamento de que Deus, é como que se Deus não fosse capaz, pois Ele ordenou alguém para fazer tal coisa e agora está fazendo errado. Que Deus é esse? Mesmo o ateu, pensando desta maneira, quando ele para, ele vai ver que está errado. Aqui então, quando Paulo diz: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, é o mesmo que ele dizer: meu filho, minha filha, como é que tu vai querer tirar esta ordem que eu dei? Mesmo a autoridade que está fazendo, ele não sabe que está fazendo algo para Deus. Você vê às vezes um crime, você vê uma tragédia numa família, você vê tanta coisa ruim, você fica imaginando, tentando entender, tentando pensar o que aconteceu. Se nós for colocar aqui a morte do nosso evangelista Robson, né? Para quê? Por quê? De que maneira? Não importa. A ordem de Deus aconteceu no seio daquela família. E algo Deus tem com aquela família, com a morte daquele ente querido deles, e vai acontecer o que Deus planejou. Quem sou eu, quem é você, para tirar essa ordenança de Deus? Então, muitas vezes, eu e você, quando julgamos, seja quem for, nós muitas vezes estamos julgando a ordenação de Deus. E aí você vai dizer: mas essa pessoa, ela é boa, essa pessoa faz, mas uma família nesse sofrimento,
tenta e não dá certo, queridos, quando nós julgamos, nós seremos julgados. Quando nós entendemos que a ordenação, então, nós podemos fazer melhor, nós temos lutando contra o nosso próprio Deus. Você tem que entender que o próprio Satanás, ele é dirigido por Deus, porque a Bíblia diz que ele é crente, que ele teme e treme a Deus. Mas ele tem que fazer aquilo que Deus permite. E eu e você muitas vezes queremos fazer aquilo que julgamos reto. E muitas vezes pegamos essa autoridade, tiramos de Deus na nossa justiça e fazemos cumprir. E daí então, amanhã, nós vamos pagar, a nossa família vai pagar, os nossos liderados vão pagar e a nossa liderança paga. Por quê? Porque é ordenança de Deus. Toda autoridade é ordenança de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E o que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. E essa condenação, queridos, essa condenação não fala da condenação vindoura. Fala da nossa estadia na terra, da nossa missão. Porque nós temos uma missão, salvar a nossa alma. E quantos arriscam perder a salvação da sua alma? Porque se metem na ordenação de Deus. Foi Deus quem ordenou. É Deus quem determina. Você nunca deve criticar uma autoridade. Hoje nós dissemos assim, porque a justiça, ela não quer que nós batamos nos nossos filhos, por exemplo. A justiça nunca proibirá um pai e uma mãe de bater no seu filho, porque a Bíblia não proíbe. Ela disse, não deixa de fustigar a vara. Só que nós sabemos que tem pai, que tem mãe, que vão bater no filho, bater na filha, e batem desordenado, machuca. Então a justiça faz o quê? Ela proíbe esse ato, porque o insensato pode fazer acontecer este erro. E daí diz o que? Tira a justiça do pai, tira a justiça da mãe? Não, pelo contrário. Todo pai, toda mãe tem como educar o seu filho sem surrar, mas bate adequado, faz aquilo que não vai prejudicar nem a carne da criança e nem a estrutura familiar. Eu e você temos que entender que Deus é superior a tudo, não é em alguma coisa, não é de alguma maneira, não é de um jeito que eu e você temos e julgamos. Não, Deus, irmãos, Ele é o único que pode julgar, porque Ele é o único que sabe o seu ontem, o seu agora e o seu amanhã. Então eu e você, se ficarmos na dependência de Deus, toda autoridade que é ordenada por Deus vai nos dar sempre a autoridade necessária para remirmos a nossa vida. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Lembram que Paulo fala com isso? Paulo vem nos dizer então, os magistrados, todos sabem, são as autoridades que nós podemos e temos que então obedecer. Nenhuma autoridade existente no mundo, quando você é uma pessoa de bem, quando você faz as coisas corretas, você vai sofrer algum dano por isso. Seja de que maneira você imaginar. Então as autoridades, sempre que nós olhamos para uma autoridade, nós devemos imaginar assim, se eu estou correto, eu não tenho por que temer. Nós vamos entender que com Deus não é diferente. Muitas vezes Deus olha para o filho dele e vê que esta é uma pessoa decente, uma pessoa que faz aquilo que é necessário para alcançar a salvação. Mas muitas vezes, se você tentar agora recobrar sua memória, você vai ver que Jó, ele era um desses. Ele era uma pessoa temente, reto, amável, fazia tudo que era o melhor. E a Bíblia nos diz que ele intercedia pelos filhos, porque poderiam os filhos ter cometido algo contra Deus. Por que que Jó sofreu então? Muitas vezes Deus faz isso comigo, faz isso contigo. Só que nós queremos arrancar essa autoridade. Mas Deus, eu faço tudo correto, eu faço tudo certo, por que eu tenho que sofrer?
Aí Deus fica olhando para você, você começa a chorar, pega, então deixa, não vou usar este. E pega outro para usar. Você deixa de receber a bênção, a sua família deixa de receber a bênção, e as demais coisas, como a Bíblia diz, que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, não será acrescentado para você. E algo que Deus tem de tão especial não acontece. Por quê? Porque você não se sujeita à autoridade de Deus. Então a ordenança de Deus, a autoridade de Deus, não é só naquilo que nós vimos, não é só naquilo que nós entendemos, mas é aquilo que Deus planeja. E Deus sempre, querido, Deus sempre tem o melhor para mim, sempre tem o melhor para ti. Se você deixar Deus desde o início trabalhar na sua vida, em todos os sentidos, não pode dar errado no matrimônio. Como é que o casamento vai dar errado se anda na presença de Deus? Como é que o seu filho amanhã vai cair na droga, vai se desviar dos caminhos de Deus, vai fazer coisa errada, se você está na ordenança de Deus? Não tem como. A ordenança de Deus é em todo sentido. Ah, eu tenho uma enfermidade, isso não pode ser da parte de Deus. Por que não? Quantas pessoas olham para você enfermo e olham assim, essa pessoa era para estar aí toda ruim, mas está aí contente, tá pensando, e quantas pessoas são abençoadas por isso? Você tem que ver que a nossa missão aqui, primeiro, é salvar a nossa alma. Então eu e você, temos que deixar Deus trabalhar a critério dele, a vontade dele. E ele tem uma vontade superior à minha e à sua, porque a vontade dele acontece, e a sua, só se ele aceitar, só se ele desejar. O desejo de Deus, com ele, para ele, no querer dele sempre acontece, mas o seu desejo, só se ele aceitar, só se ele deixar, só se ele fizer. Por isso, quando você quiser qualquer coisa, não esqueça, primeiro glorifique a Deus. Agradeça a Deus pelo que você tem, que recebeu, que está fazendo, que aconteceu. Ah, eu estou enfermo. Aí mãe Yara podia dizer assim, eu estou com esse problema nessa perna, que trabalho. Mas mãe Yara, quantas pessoas não têm a perna? Ou por tua perna? Eu tenho um problema sério de coração. Quantas pessoas morreram? O coração não resistiu. E você, vamos entender, sempre se você olhar, tem um necessitado. Mas você quer olhar para quem está melhor. Mas esse que está melhor, vai chegar a vez dele sofrer em prol da obra de Deus. A autoridade máxima é Deus. Toda autoridade vai ter que se sujeitar a Deus. Senão, não se cumpre a autoridade própria sua. Amém? E depois Paulo então nos coloca que trarão sobre si mesmo a condenação. E essa condenação, como disse, é aqui mesmo. É agora, é nesse momento que nós não nos sujeitamos. E se sujeitar a Deus, queridos, não é só nós entender aquilo que queremos que seja dessa maneira. Sujeitar a Deus é aceitar toda a consequência que vem contra nós, que vem pelas catástrofes naturais. Você já pensou? Eu já falei aqui, certa feita eu tinha um depósito lá de 380 cheio de mercadoria para trabalhar na época, era o sustento do dia a dia, mas com aquela mercadoria que tinha, eu iria ser uma pessoa rica na vida. E isso poderia trazer aborrecimento que até hoje eu poderia não recuperar. Muitas vezes nós temos alguma coisa, planejamos alguma coisa, até dá certo, mas quando nós temos um prejuízo assim, frente àquele lucro assim, nós olhamos para aquele prejuízo assim e não vimos o lucro que está ali na frente. E Deus simplesmente, Ele faz para nos deixar uma reserva. Deus, Ele é mais inteligente que eu, mais inteligente que você. Você tem essa visão. Eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Está acontecendo isso? É com Deus? É de Deus? É para Deus? Você não pode nunca querer agora interrogar a Deus. Não tem como interrogar a Deus. A autoridade de Deus sempre será superior à sua autoridade. Por isso, tenha certeza de uma coisa: Deus nunca deixará de ser Deus porque você não quer que isso aconteça dessa maneira. Ele vai continuar. Você é que deixa de ser
abençoado. Por isso, cuidado. A condenação para aqueles que não aceitam a autoridade de Deus. E depois então, nós ficamos então terror para as boas obras, mas para as más, não para as boas obras, mas para as más, ou seja, quem pratica a maldade. E Paulo então nos entra fazendo uma pergunta: queres tu, pois, não temer a autoridade? Isso Paulo está nos perguntando. Mas como é que eu vou temer a autoridade? Sempre, irmãos, sempre fazer o bem e terá louvor dela. Por que eu e você, às vezes, não somos entendidos nesse... Você não pode, não deve e não vai sempre ajudar quem precisa, porque todos precisam. Com Deus é igual. Nós sempre temos que olhar quem precisa e merece. Tem que ter o merecimento. Ah, mas a Bíblia diz que ninguém merece nada. É verdade. Mas se nós nos sujeitarmos à autoridade de Deus, nós vamos ver que Deus nunca deixa os seus perecer sem que seja da parte dele. Se ele é seu, se você é dele, ele sempre cuida de você. Quando Davi disse: olha, eu fui jovem, hoje eu sou velho, mas nunca vi nem as gerações passadas mendigar o pão. Querido, se você é correto com Deus, você não vai ter necessidade. E qual é a nossa necessidade, irmãos? É conseguirmos o ar para respirar. Queridos, se nós fôssemos hoje exigir de Deus, por exemplo, o cristão tem costume de fazer jejum, não é verdade? Aí você pode fazer um jejum 1 dia, 2 dias. Mas se um dia Deus não dá-lhe condições de comprar o pão, você vai ficar zangado com Deus. Mas como se você faz jejum, muitas vezes tem, como eu tive problema sério do meu intestino, porque eu tinha um alimento e não me alimentava. Eu e você temos que entender que a ordenança de Deus, quando Deus ordena, nós temos que ir tudo para Deus. Nós temos que ter o entendimento. O entendimento de Deus, ele só vem na nossa mente quando nós deixamos a sabedoria de Deus invadir o nosso conhecimento. Todo aquele que se faz conhecedor perante Deus, ele fracassa em cumprir a ordem de Deus. O ser humano, ele nunca é sábio para executar as suas obras. Ele tem inteligência, mas se Deus não lhe der a sabedoria, ele acaba se confundindo, porque o mundo jaz no maligno. E a tendência do ser humano, a tendência a tendência daquela é seguir a maldade do mundo, porque é isso que dá vantagem para o ser humano. Mas nós não podemos pensar em vantagem. Por isso, quando a irmã ali, a nossa missionária, falava sobre o perdão, irmãos, muitas vezes é confundido, porque nós achamos sempre que perdoar é aceitar e esquecer. Não, perdoar realmente é nós não cometer mais aquele erro. Mas como não é possível, porque nós somos carne e falho, então o perdoar é deixar o que aconteceu se resolver. E então não cobrarmos, mas andarmos segundo a vontade de Deus. E depois então Paulo vem dizer: faze o bem e terás o louvor dela. Ou seja, o louvor daquele bem que você fez. Não, você não vai ajudar, você não vai fazer alguma coisa porque isso vai me dar status ou coisa desse tipo. Não, você está fazendo porque Deus já lhe abençoou, porque Deus já lhe deu. Por isso a Bíblia diz: se tu deu com a mão direita, a esquerda não saiba, ou vice-versa. Por que isso? Porque quando eu ajudo alguém, irmãos, não é porque aquele lá precisa, não é porque está numa necessidade, é porque Deus já lhe abençoou. E tenha certeza de uma coisa: ninguém que serve a Deus, ninguém que é fiel a Deus tem necessidade. Sabe por quê? Porque Paulo disse: nem o frio, nem o fogo, nem a distância, nem a profundidade, nem a maldade, nem a nudez, nem a fome, nem a dor, nada vai me separar do amor de Cristo. Sabe o que Paulo estava querendo dizer? Eu não vou reclamar de Deus nem que eu tenha fome. Eu não vou reclamar de Deus nem que eu não tenha uma roupa para botar. Eu não vou reclamar de Deus nem que eu caia lá no fundo do mar e esteja me afogando e saiba que vou morrer. Paulo quis dizer isso, irmãos. Paulo não quis dizer que não precisava disso aqui, não. Estava dizendo que ele aceita aquilo que Deus
colocar sobre ele. O jugo, querido, o jugo desigual nunca dará certo. Sabe por quê? Porque se você quer ser feliz, se você quer ter um Deus verdadeiro, você tem que aceitar tudo que vir contra ti. Ah, lá em casa nada dá certo. Não dá certo para quem? Só para você e os outros que estão do seu lado. Na minha família não tem jeito, nada dá certo. Não dá certo só para você, é para a família toda. Eu e você temos que entender, irmãos, que Deus sempre será o mesmo Deus. Eu e você sempre teremos as nossas divergências, seja com quem for ou conosco mesmo. Por isso, esse louvor que Paulo nos diz é esse louvor de aceitarmos as questões, aceitarmos as necessidades e estarmos atentos ao que Deus traz para nós. Todo dia, ela vem com a maldade, ele vem com a maldade. Todo dia você vai entender assim, ó. Hoje foi terça-feira, eu tive meus problemas, minha necessidade. Amanhã, quarta-feira, vem mais problema, vem mais necessidade, vai somar com esse. Então cada dia já traz o seu mal. O que eu tenho que fazer? Viver cada dia segundo a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? Eu nem você sabemos. O que nós temos que fazer é praticar o bem e viver na melhor vontade, na melhor situação, tentar fazer o melhor. Quando não conseguimos, não vamos fazer o pior, mas vamos mais ainda melhorar, tentar melhorar. É isso que Deus quer, é isso que você tem que querer, aceitar a ordenança de Deus. Autoridade, irmãos, não é só aqueles que são superiores a nós. Autoridade não é só um policial, autoridade não é só um juiz. Autoridade é você mesmo, muitas vezes consigo mesmo. Saber controlar os seus problemas, as suas necessidades, você está tendo autoridade com você. Hoje eu conversava com alguém sobre o espírito estar pronto e a carne ser fraca. Muitas vezes nós confundimos isso aqui. Deus, ele quer que eu e você andamos sempre atentos a isso aqui. Está acontecendo algum problema aqui. O que a Bíblia diz? Fuja da aparência do mal. Você está sendo, então, a autoridade de Deus consigo mesmo. É preciso nós usar da nossa autoridade contra nós mesmos. E muitas vezes nós não usamos. Muitas vezes nós temos condições de fugir do mal, mas nós ficamos por ali, ficamos espreitando, ficamos esperando e acontece o errado. Nós não usamos a nossa autoridade que temos, que Deus nos deu para combatermos a nós mesmos, que é a tendência da carne, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Eu e você temos que entender assim, nós temos a autoridade de Deus e sempre se cumprirá se nós deixarmos tanto a autoridade vista como a autoridade oculta. Eu e você sempre devemos andar na vontade de Deus. E para isso, temos que usar da autoridade que Deus nos dá. Porque o mundo jaz no maligno. E a tendência da carne é descumprirmos a autoridade. Amém? Que Deus seja louvado. Então, faze o bem e terás louvor. O quarto nos diz, porque ela... Isso é autoridade. É ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Paulo aqui ele fala na espada porque, irmãos, nesta época, toda a morte, né, toda sentença de morte era decapitada, a maioria decapitada pela espada. A espada, então, era uma sentença de morte. A pessoa faria lá a maldade e seria decapitado com a espada. Ele usa dessa forma a espada para mostrar para nós. Mas porque ela é ministro de Deus, a autoridade é ministro de Deus para teu bem, para nós mesmos. Mas se fizeres o mal, temes, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Eu e você temos que entender desta maneira. A maior autoridade que existe sobre mim sou eu mesmo. Quem é que pode praticar maior maldade contra mim do que eu mesmo? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós olhamos para tantas pessoas que podiam nos incomodar, né? Podia nos machucar. Mas quem pode, quem maior autoridade, sou eu mesmo. Por quê, irmãos? Porque isso, lembra de Adão? Que Deus disse para Adão? O que ele falou para Adão? O que ele deixou claro para Adão? Nós somos e nós vivemos isso. Só que quando eu
uso dessa autoridade que Deus, pelo seu grande Espírito, me deu, que Deus, fazendo-se de homem, andando no nosso meio, mostrando que é possível, que eu olho e fico então fixo em Deus e digo, mas para aí, se o CNI consegue, por que eu não consigo? Quando eu paro e digo assim, mas eu não posso fazer isso, está errado de alguma maneira. Quando eu paro e uso da autoridade que Deus me deu, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus desça lá do céu, vem aqui, pega essa coluna e derruba. Para quê? Muitas vezes está tudo na minha frente, estou vendo tudo. Se Deus não falar, eu não faço. Deus fala comigo. O que tu quer? Fazer uma coisa ou outra, aí Deus tem que falar comigo. E onde é que está a tua autoridade? Lá em casa está dando problema com a minha mulher, com meu filho. Lá em casa tinha que ser assim, cadê a tua autoridade? Ou vice-versa. A autoridade principal sou eu, irmãos. Deus me deu essa autoridade. Eu e você temos que entender que Deus não faz nada de balde. Agora, se você deixa vir sobre si o julgamento, aí fica tarde. Depois, lá no final, você vai ser um espectador. Queridos, queridas, não é hora, irmãos, de cochearmos em dois pensamentos. A autoridade de Deus está sobre mim, está sobre você. E você é uma autoridade de Deus. Assim como Jesus, feito homem, era a autoridade máxima, você tem esse direito. Porque ela é ministra, ou seja, a autoridade é ministra de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não trazer balde da espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, eu e você temos entendimento disso. E se pecarmos, se errarmos, pecamos. Por isso, querido, o próprio vingador, que é aquele que muitas vezes nós achamos que está muito longe, ele está em nós mesmos. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. E assim, resistirás ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, se você não pratica o mal, se você não aceita-se no mal, o mal tem que fugir de você. E onde é que está o mal? Em você mesmo. Na tendência da carne, naquilo que você vê, naquilo que você julga, naquilo que você faz e naquilo que você deixa de fazer. Por isso, creia, se você usar da autoridade de Deus, você é autoridade máxima para Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Então você não vai olhar para um tenente-coronel, um general ou coisa desse tipo e achar que ele é um extraterreno. Não, é um homem igual a você. Ou que seja uma mulher nesse patamar, é uma mulher igual a você. E se você é um simples ser humano, como eu sou, como outro é, a autoridade está em você, porque Deus lhe concedeu essa autoridade. Toda autoridade sujeitar-se-á a Deus. Deus lhe deu autoridade. Você é uma autoridade. Por isso, resista a Satanás. Como? Fugindo da aparência do mal. Se hoje você tinha algum mau pensamento, se hoje você pensava de alguma maneira, porque é inferior a outro por isso ou por aquilo, porque o outro tem mais e eu sou inferior àquele, a autoridade está sobre você e você vai pagar caro amanhã se hoje não aceitar a autoridade de Deus. Vamos nos colocar de pés, por gentileza.